Ai, bora começar. E tem que tirar esse fone aqui. Que fica melhor. Hoje eu tô de boné. Mas ele é o boné... Eu ganhei esse boné de presente, gente. Uma minha amiga me deu e ela fala que ele é o boné da lucidez. E eu achei muito divertido a metáfora que ela fez. Toda vez que eu me sinto um pouco variado das ideias, eu ponho. É incrível quando você dá significado pra uma coisa, né? Então me gera uma espécie de lucidez. Pode parecer papo de louco. Até porque é, né? Olha o nome do meu canal. Acho que é Minha Mente Inquieta, né? Uma Mente Inquieta. Enfim. Nem lembro o nome que eu pus no meu canal. Olha que loucura. Mas, isso aqui é um documentário, né? Minha expectativa de documentar o meu processo. E minha expectativa não, né? Quero documentar o meu processo e fazer com que ele ajude mais pessoas, né? Ajude você aí que de alguma maneira tá me escutando. Tá, então, o que eu tenho pra falar hoje, gente? Cara, ontem eu tive uma crise de ansiedade. Que loucura, né? E se você nunca teve uma crise de ansiedade, eu vou te dizer que eu nunca tinha tido uma até... acho que foi ano passado que eu tive a primeira vez. Que foi quando começou os primeiros sintomas. Mentira, gente. A primeira vez que eu tive foi em 2023. Eu não tô me recordando ao certo. A mente ficou um pouco bagunçada também. Foi em 2023. Eu nunca tinha tido. E aí eu tive a primeira vez. O que acontece? Eu percebi que todo mundo... Eu achava... Quando as pessoas relatavam, eu achava que as pessoas eram meio malucas, sabe? E eu descobri que eu sou maluca também. Brincadeira. Mas eu achava muito sinistro quando as pessoas relatavam. Falava, caraca. Cara, realmente é caraca. E aí eu tive essa primeira vez. Foi horrível. Mas essa vez que... eu não sei quem já teve aí, mas ela... essa primeira vez... Meio como se eu tivesse sentido que ela foi chegando. Era meio que uma sensação que ela estava chegando, assim. A respiração foi começando a ficar mais ofegante. E aí o peito começou a ficar, tipo... extremamente saltado e tal, meio que eu fui sentindo que ela foi chegando. E aí, agora, a que eu tive ontem, cara, eu sinceramente, eu não senti, eu não fui tendo essa sensação de que ela foi chegando. Simplesmente, eu travei, né? E aí, essa que eu tive ontem foi diferente dessa primeira vez, né? Mas dizem que cada um sente... Os sintomas são parecidos, mas a maneira às vezes é diferente. Então, por exemplo, ontem eu senti meu corpo inteirinho formigando. Ele simplesmente começou a formigar inteirinho. Eu travei, né? Eu tava na porta da cozinha aqui da minha casa, eu travei e formigando. Tudo ao mesmo tempo ali, gente. Desculpa o termo, tá? Foi me dando vontade de vomitar, mas foi me dando vontade de defecar ali, foi me dando vontade de tudo. E um negócio assim, um aperto e formigando tudo, não conseguia me mexer. E aí eu... caí. Eu não caí assim, né? Eu me deixei mesmo deitar, porque eu não conseguia mais me movimentar, então eu me deitei mesmo. Fiquei ali parada, né? Assim. Minha gata até veio na hora. Muito engraçado. E me cheirou. E aí depois Aí depois eu comecei a respirar e tal. E aí depois eu senti o corpo inteirinho transpirar, assim. Molhou o corpo inteirinho. Molhou. A cara ficou toda molhada, tudo molhado. A roupa ficou toda molhada de suor. E foi passando. E eu segurando, assim, minhas partes, porque eu sentia mesmo que eu ia defecar a qualquer momento, assim. Foi bem tenso. E aí, o que eu quero relatar pra você é que o louco disso é que tudo isso é uma sensação, né? Na verdade, não tá acontecendo. Por mais que, tipo, meu peito depois ficou extremamente dolorido. E realmente parece que, sei lá, eu nunca tive um ataque cardíaco, nunca tive nada. Eu não sei se é assim que funciona. Perguntei pra ninguém que teve isso, mas o peito... ele fica mais tão dolorido que você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Extremamente sinistra, assim, a situação. E aí, depois eu recuperei um pouco. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa. Por mais que seja extremamente difícil, e eu sei que é extremamente difícil, né? Porque eu tô vivendo isso. Eu não fui treinar, né, aí de manhã, mas aí depois eu combinei com a minha digníssima que a gente ia 1h da tarde, e aí nós fomos. E aí, gente, é muito importante que a gente realmente faça, mesmo que a gente não queira. Tipo, eu tô muito ansiosa e aí eu não vou treinar. Na verdade, porque você está ansioso, aí você deveria ir. Porque, e eu tô falando isso, gente, e sinceramente... Eu acho que no segundo episódio eu falei que era uma vontade absoluta de fazer nada. É uma vontade absoluta de fazer nada. Fazer nada. Quando eu deitei ali no chão, minha vontade era ficar deitada no chão. Então, tipo, meu corpo tá manifestando de uma maneira física o que tá na minha mente, né? Ali. E, sinceramente, gente, se eu tivesse uma maneira de terminar com tudo isso e voltar, sei lá, não sei se isso é certo de dizer, mas voltar a ser a Andriele, sei lá, eu não sei se isso é certo.
Mas eu voltaria a ser a Andriele que tava tudo bem. É muito louco isso. Porque algumas pessoas dizem, não, mas isso é uma escolha. Tá, pode ser uma escolha ou não. Ou foram as escolhas que eu fiz que me conduziram até aqui, né? As escolhas, por exemplo, de não cuidar de mim, de não olhar pra mim, de não ter os momentos certos pra fazer as coisas. E aí faz sentido também nessa ótica. Aí voltando, né, ao devaneio total. Mas voltando, eu fui daí treinar. Tipo, não queria, gente, na moral. Sabe quando você vai... Eu acho que eu fiz aquele episódio, mas eu fui mais amarrada do que aquele dia. Nem gravei e tal, que a ideia era fazer alguma espécie de vlog pra incentivar você que estiver assistindo. Mas eu não gravei, mas eu fui. E foi extremamente importante. Minha digníssima falou, dá um tiro. E aí eu não... Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Mas na verdade correr, né? Correr muito rápido numa determinada velocidade durante um período de tempo. Pra dar uma acelerada, né? Então... Aí, gente, olha... E aí eu tava parando pra pensar nisso, né? Eu fiz essa corrida muito rápida, nessa velocidade. E aí, né, foi 1 minuto nessa corrida, nessa velocidade. E aí, depois, meu coração tava acelerado. Aí eu falei até pra minha digníssima, eu falei assim, meu Deus, meu coração não chegou nem perto de ficar acelerado disso aqui de manhã. Tipo, de manhã, tava muito mais, gente. Eu tava parada, em repouso. Tipo, ele tava acelerado, sei lá. Se pegasse meu coração ali, eu tava... Entendeu? E correndo, não tava aquela aceleração, sabe? Mas foi importante, foi bom. Eu me estabilizei, fiquei melhor. Não tomei nenhum medicamento. Conversei com a psiquiatra. A psiquiatra falou que sim, foi uma crise de ansiedade. Até me prescreveu o medicamento até o medicamento da depressão em si fazer efeito, né? Porque eu ainda tô nos momentos iniciais, né, gente? Então, o medicamento, na verdade, por enquanto, ele tem mais efeito colateral do que realmente o efeito que ele tem que fazer. Eu, na minha total ignorância, e eu falo aqui de uma pessoa que só tá vivendo... uma pessoa ignorante mesmo, eu achei que era o remédio que tava me fazendo ficar daquela forma, né? E aí até a Débora me dignificou, falou, não, fala com a médica, que eu acho que você teve uma crise de ansiedade. E aí eu falei com a psiquiatra, foi uma crise de ansiedade. Não é fácil, é difícil explicar pras pessoas, eu não sei, gente, mas eu ainda tenho um certo... Eu trato em mim mesmo porque eu tenho um certo nível de vergonha, mas como disse uma amiga minha, vergonha é roubar e não conseguir carregar, né? Mas é que você sente que as pessoas... E não só sente, né? As pessoas né, não levam tão... E a psiquiatra... Eu fui com o comentário do meu primeiro dia, né? Aqui do primeiro episódio. As pessoas, elas ainda não veem isso como um problema de saúde sério. Pela impossibilidade, né, gente? Então, por exemplo, quando você tá... Sei lá, você quebrou uma perna. Você fica impossibilitado de algumas coisas, né? A depressão, ela não é visível. Apesar da cabecinha aqui tá tudo quebrada. Eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar com algumas coisas que antes era muito fácil de lidar. Então, por exemplo, se você fazer a analogia do quebrar a perna, porra, quem quebrou a perna, vai ter dificuldade de subir em alguns lugares, fazer algumas coisas. Então, quem tá com a cabeça quebrada, se a gente for fazer essa analogia, a gente vai ter dificuldade de algumas coisas. Então, eu tenho dificuldade pra lidar às vezes, com algumas situações. Algumas pessoas que antes eram difíceis no seu dia a dia, mas você conseguiria lidar se você estivesse plenamente saudável, você passa a não conseguir lidar tão bem. Esse é um ponto também. Então, as emoções, elas ficam muito conturbadas, né? Isso, né? Uma crise de ansiedade às 8 horas da manhã, gente. 8 horas da manhã. Tudo bem que 8 horas da manhã de uma segunda-feira, mas... É terrível, é terrível. Esse é o meu relato de hoje. Se você já teve uma crise de ansiedade, ou se você não sabe como que é ter uma crise de ansiedade, é isso. Eu não quero cagar a regra ou fazer qualquer coisa na cabeça de ninguém, mas voltando àquela coisa, né? Se for difícil demais pra você, faça pra alguém e tente o máximo fazer, mesmo que você não queira. Tá? Porque você não vai querer mesmo. Assim, na moral. Tem uma amiga minha, ela é muito doidona, eu adoro ela. Mas ela fala, gente, quem que vai querer mesmo ir lá fazer tal coisa, né? Ou quem que vai querer mesmo fazer um negócio que te desafia? Não é de boa ir lá e levantar peso, correr. Não é legal. Não é tranquilo. As pessoas... tem gente que fala, nossa, eu sinto prazer. Tá bom, você, mas talvez a maioria das pessoas não sintam, né? Eu até certo ponto eu achava legal ir e tal. Mas, na verdade, hoje eu tô, tipo... entendeu? Tipo, o meme do Tony Stark, sabe? Tá ligado? Gente, é isso. Tamo junto. Até mais.